Oi, eu sou o Gus, bem-vindos ao meu canal especializado em Dragon Ball. Se você já é inscrito, deixa o like, se não é, inscreva-se para continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês. No vídeo passado eu trouxe para vocês como um mangá é feito, e hoje é dia de aprender como um anime é feito. E se você gosta de desenhar e quer aprender a desenhar melhor, vê esse vídeo até o final que eu vou dar uma dica incrível pra você, mas tem que assistir esse vídeo até o final. Bom, o anime é uma mídia muito mais complexa que o mangá, sendo desenvolvido por toda uma equipe. Há pessoas responsáveis pela animação, pessoas responsáveis pela cor, roteiro, música, som, etc. Então eu vou tentar dividir em etapas o processo de criação do anime e falar um pouco sobre cada uma delas. Bom, além da ideia inicial do anime, a primeira coisa que tem que fazer é junção da equipe. Como assim? Tem que chamar roteirista, chamar designers, animadores, diretores de som, compositor, quem o estúdio ou o diretor quer que faça parte daquele anime, daquele projeto de anime. Depois que juntou a equipe, a primeira fase da criação, é claro, é a criação da história. Antigamente a maioria dos animes era adaptação de mangá, ou seja, eles só aproveitavam a história que já existia em algum mangá e faziam uma versão animada. Porém, com o passar dos anos, surgiram animes originais que não adaptam obra nenhuma. Nesse caso, alguém, normalmente o diretor da série, cria um conceito e personagens, então ele chama os roteiristas para lhe ajudar a fazer os episódios individuais da série. Claro que mantendo a sua visão, fazendo correções naquela história para que siga um padrão. Por que ele chama roteiristas? Porque escrever 12, 24 ou mais episódios sozinho é cansativo e difícil. Depois que a história está pronta, ou pelo menos iniciada, é hora de pensar nos personagens. Tendo as características base dos personagens, um artista chamado de Character Designer ou Designer de Personagem, adivinhe, faz o que? O design e aparência do personagem. Esse é um caso engraçado. Pegando o exemplo de Dragon Ball, a aparência de todos os personagens canônicos são feitas pelo Akira Toriyama, mas mesmo assim é preciso de um character designer do anime. Por quê? Porque apesar de criar uma aparência para aquele personagem, o design criado pelo mangaka pode não ser ideal para animar, pode ter muitos detalhes ou um cabelo muito demorado para se fazer, coisas assim. Um exemplo legal é o design do Death Note e do Bakuman. Vou deixar aí a imagem para vocês compararem o design do mangá e o design do anime, que apesar de seguir o mangá, ele está muito mais simples para ser animado. Muitas vezes também há uma diferença entre os character designs de uma mesma série, como é o caso do Tadayoshi Yamamuro, que foi responsável pelos designs de Dragon Ball Super e de Dragon Ball Heroes, e do Shintani, que é um novo character design escolhido pela Akira Toriyama para o novo filme Dragon Ball Super Broly. Apesar de ser os mesmos personagens, cada um tem o seu próprio estilo que causa uma diferença na parte estética. Eu vou deixar aí também a comparação de uma cena parecida, uma cena quase idêntica, mas com o character design do Yamamura e com o character design do Shintani, para você ver como só isso muda, apesar de ser o mesmo personagem do jeito que a gente conhece. Os character designs também servem para manter uma referência. Cada pessoa tem um estilo diferente de desenhar, e isso se aplica aos animadores, portanto eles têm de seguir um modelo feito pelo diretor de animação, pelo character designer, para não ficar diferente a cada cena desenhada. Tem que ser uma consistência, tem que parecer que foi desenhado pela mesma pessoa todo o episódio do anime. Com os roteiros e os designs de personagem prontos, é hora de fazer o storyboard. O storyboard é uma versão, uma espécie de versão história em quadrinhos do roteiro, que imagina em que pose os personagens vão estar, em qual cenário, qual expressão facial, o movimento que vai ser feito, como a câmera está na cena e muitos outros detalhes. Ele permite uma visualização da cena escrita como ela vai estar. Após o storyboard, é feito um guia que define em quantos quadros alguma cena vai ser feita. Isso se chama timesheet. E isso ajuda na criação do flow, o fluxo da cena e também na hora de dublar. Aliás, a parte da dublagem é feita nessa mesma etapa com as cenas do storyboard. Além da dublagem, também os efeitos sonoros. Isso ajuda os animadores a saberem quantos quadros precisam desenhar para uma fala, por exemplo. Tendo em mão as quantidades de quadro, o timesheet, é finalmente hora dos animadores entrarem em ação. Eles são responsáveis por desenhar cada segundo de uma cena. Afinal, a animação não é nada mais que vários desenhos seguidos
ilusionando a sensação de movimento. Há dois tipos de animadores, os animadores chaves, que são os chefões principais. Eles desenham as cenas mais importantes, o começo e o fim delas, normalmente cenas mais paradas que exigem mais detalhes. Eles são os artistas mais habilidosos que estão trabalhando há anos com animação. E o segundo tipo de animador é o In-Betweener. Difícil falar. Ele desenha os quadros entre os quadros, então ele é um animador entre quadros principais feitos pelos animadores chaves. Esses normalmente são animadores iniciantes que acabaram de começar no ramo e só fazem movimentos mais simples sem detalhes. São os responsáveis por cenas como a batalha do Goku e do Bills no famoso episódio 5 de Dragon Ball Super. Essas animações precisam ser corrigidas e revisadas. Há dois tipos de revisão. A revisão dos in-betweens, feita pelos animadores chaves, e a revisão dos animadores chaves, feito pelo diretor de arte e designer de personagens. Por que isso é preciso? Como eu falei antes, para manter a consistência, para não misturar os estilos e todos os quadros estarem no estilo de desenho do designer de personagem. Com os desenhos da animação feitos, é preciso passar para a arte finalização. Primeiro eu vou falar como era feito antigamente lá nos anos 70, 80, antes disso até, e como é feito hoje em dia. Antigamente, os desenhos feitos pelos animadores eram tracejados com tinta preta em uma folha transparente chamada cel, que é a abreviação de folha de celuloide. Após o desenho ser contornado e a tinta secar, a cel é virada ao contrário e com tinta guache, que é um dos tipos mais baratos de tinta. Lembre-se, ele tem que fazer isso para cada quadro de animação. As cores da cena são pintadas. Mas por que nas costas da célula? Porque assim ela fica automaticamente atrás das linhas pretas de contorno do desenho. Depois é preciso que um artista de background, ou fundo ou cenário, desenhe o cenário ou fundo em uma folha. Nessa época os fundos eram desenhados com tinta guache, mas por serem feitos sobre o papel, apresentavam uma textura diferente da célula, dando um contraste legal entre o fundo e a animação. Com a cel pronta e o background também pronto, é hora de juntar os dois em uma máquina fotográfica especialmente feita para isso. A máquina fotografa o cel sobreposto sobre o background, criando a cena. Para cada quadro de animação era preciso fazer isso. Claro, algumas vezes era possível economizar trabalho colocando o mesmo fundo para uma cena, ou quando algum personagem falava colocando somente uma outra cel de animação de movimento da boca por cima. Por volta dos anos 80 esse processo mudou um pouco, pois chegaram as máquinas de Xerox e com elas era possível transferir o desenho do animador direto para o cel, sem ter que contornar o desenho à mão. Mas foi só isso a mudança mesmo, os cenários e as cores ainda eram feitos de maneira tradicional. No final dos anos 90 e no começo dos anos 2000 foi em que houve a maior mudança na animação. Os computadores pessoais começaram a se popularizar e com o aumento do processamento foi possível mudar todo o processo de animação para os computadores. Os desenhos dos animadores podiam ser feitos direto no computador e as cores aplicadas quase que instantaneamente de maneira digital. Os cenários também passavam a ser pinturas digitais feitas no computador. Todas as etapas da animação são unidas em um software específico para isso, como por exemplo o Toon Boom, substituindo as fotos e fazendo quadros digitais. Isso barateou muito, mas muito mesmo, o custo de produção do anime, já que agora não era preciso gastar com materiais, com cel, com tinta, e também era muito mais rápido desenhar direto no computador tudo. Alguns estúdios de animação, como a Toei de Dragon Ball, ainda utilizam uma mistura da técnica clássica com o digital. Os animadores desenham no papel como antigamente e o desenho é escaneado para ser finalizado no computador da mesma maneira que eu falei anteriormente. Assim que todos os quadros de animação foram finalizados e colocados em ordem, a faixa de som, música, falas e efeitos sonoros é unida e o episódio é finalizado, pronto para ir ao ar. E é isso, é assim que um anime é feito. Espero que vocês tenham gostado. Mas antes de eu ir, eu gostaria de deixar um recadinho para quem realmente gosta de aprender a desenhar, quer aprender a desenhar mesmo. Na descrição eu estou deixando um e-book totalmente grátis com 4 dicas essenciais para quem quer aprender a desenhar. São 4 dicas para aprender a desenhar Dragon Ball, mas servem para qualquer personagem de anime ou desenho animado. Vale a pena, é um conhecimento muito bacana, de graça, baixa lá. E também vou indicar o curso Método Fanart, que ensina desde o básico até o avançado para quem está afim mesmo, quem quer pegar firme consigo mesmo na hora de aprender a desenhar.
Quem já desenha bem sabe que é importante ter um instrutor ou um mentor que ajude na hora de aprender a desenhar bem. E é por isso que eu sempre indico aqui pro pessoal do canal o método Fanart. Eu tenho certeza que vão aprender muito mais seguindo as dicas da professora Mayara do que em qualquer outro lugar. E é isso, galera, se gostou do vídeo deixa o like, se é a sua primeira vez no canal inscreva-se para continuar trazendo esse conteúdo de qualidade e compartilhe o vídeo com os amigos para eles aprenderem a como um anime é feito exclusivamente aqui no canal do Gus. É isso, galera, até mais!